O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos iniciando nesse domingo, ou melhor, iniciamos já na quarta-feira de cinzas, esse grande retiro espiritual de 40 dias. É a nossa preparação para celebrarmos a Páscoa de Jesus. E nesses 40 dias, a palavra de Deus vem nos convidar, é preciso uma mudança de vida, é preciso conversão, é preciso deixar de lado as roupas do homem velho e aos poucos ir vestindo essa roupa do homem novo, do homem restaurado. Portanto, nesses 5 domingos que antecedem o domingo de Ramos, a cada domingo nós vamos ser muito enfáticos em dizer, é preciso conversão. Não se celebra a Páscoa se não tiver o coração transformado. A Páscoa, ela acontece na nossa vida na medida em que eu vou preparando essa Páscoa. E a igreja, com toda a sua sabedoria, nos apresenta 5 domingos para que nós possamos preparar bem a nossa Páscoa, para que possamos celebrar de fato. Páscoa quer dizer passagem, para que possamos fazer a passagem do homem pecador, do homem miserável, do homem sem Deus, para o homem que agora está com Deus. Primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirada do livro do Gênesis, o capítulo 2. O livro do Gênesis foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Portanto, ainda faltava 1000 anos para Jesus nascer. Aí a gente já tinha o relato do livro do Gênesis. E foi escrito na época que quem governava o povo era o rei Salomão. É uma linguagem bonita que nós encontramos no livro do Gênesis. Uma linguagem colorida, uma linguagem exuberante, uma linguagem até pitoresca. Mas nós não podemos ler o livro do Gênesis como se fosse uma reportagem de jornal.
Não é essa a intenção do autor. Até porque, numa reportagem de jornal, tem o compromisso científico. Eu preciso provar aquilo que eu escrevi. O livro do Gênesis não foi escrito como se fosse uma reportagem de jornal. A finalidade era teológica, ou seja, apresentar o rosto de um Deus que vai modelando o homem, que vai criando o homem, tendo como pedra principal o amor. Deus criou o homem porque Ele quis. Deus criou tudo e deu de presente para o homem porque Ele quis. Mas por detrás da criação de Deus está aquele desejo de que eu estou criando tudo para que o homem possa ser feliz. Olha que bonito, gente. Aonde é que Deus coloca o homem quando Ele cria? No centro. Ou seja, Deus cria tudo para o homem. Deus vai modelando, vai criando tudo e depois faz o homem. E aí o relato diz que fez o homem do monte de terra, um monte de pó. Ou seja, foi modelando, foi mexendo aquela terra e de repente o homem estava feito. E aí nós entendemos bem por que é que quando nós morremos, nós voltamos para a terra. Nós voltamos para o lugar de onde Deus nos tirou. Portanto, viemos do pó e vamos retornar para o pó. Mas a primeira leitura diz que o homem não foi feito só de pó. Deus sopra no homem o sopro da vida. O relato da criação é muito bonito, gente. Deus sopra no nariz do homem o sopro da vida. E a partir daquele momento, aquele monte de barro passa a ter vida. E ao soprar, Deus transmite essa energia vital para o homem. Olha só que coisa interessante. Deus é aquele oleiro que modela cuidadosamente, que modela amorosamente o homem. E não faz de qualquer jeito, não. É uma obra-prima. Nós somos obras-primas na mão de Deus. E além disso, Deus transmite a esse homem formado da terra a sua própria vida. Gente, isso é muito sério. Dentro de nós corre a vida de Deus. Deus soprou em nós o seu espírito. Deus soprou em nós a sua energia vital. E aí nós podemos nos perguntar: o que é que eu ando fazendo dessa vida que Deus soprou dentro de mim? Como é que eu estou gastando essa vida que Deus soprou dentro de mim? E aí cada um responde. O homem criado como centro de tudo aquilo que Deus fez e deu para ele. Toma, é tudo seu. Criei com carinho, é tudo seu. Agora, tem uma regra nessa criação. Existe aqui nesse jardim duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Você pode usufruir de tudo isso que eu criei para você. Mas eu te peço, não come dessa árvore. É lógico que Deus fez isso para testar o homem. Porque se Deus criou, era para a gente saborear tudo. Mas aquela árvore, a árvore da vida, que nos remete à lei. O homem passa a ter vida quando ele percorre o caminho da lei, quando ele percorre o caminho dos mandamentos. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que para o autor do livro do Gênesis, representa o orgulho, representa a autossuficiência de quem acha que pode conquistar a sua própria felicidade sem passar por Deus. Está cheio de gente assim. O mundo está nos ensinando que nós precisamos criar um Deus à nossa imagem, um Deus que passa a ser um empregado meu. Está cheio de igrejas espalhadas por essa cidade que nos apresentam um Deus comerciante, um Deus que é condicionado à minha vontade. Deus vai me dar isso agora, Deus vai me dar isso depois. Gente, esse Deus não existe. Porque se nós damos ordens para Deus, Deus não é Deus.
Se Ele é o Criador de tudo, é Ele que determina quando é que a bênção vai chegar na minha vida, não sou eu que vou atrás. Porque se eu entro nessa dinâmica, eu estou condicionando Deus à minha vontade. Então Deus deixa de ser Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer a minha vontade. Ele passa a ser um empregadinho meu. Então nós precisamos entender bem isso, gente. Deus não nos promete absolutamente nada. São Paulo vai dizer, nós que deveríamos dar tudo para Deus, só pelo fato dele ter nos criado, ter nos dado a vida. Nós deveríamos ter vergonha de ficar pedindo coisa para Deus. Isso diz São Paulo. E depois a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, nos apresenta de novo dois modelos. O exemplo de Adão e o exemplo de Jesus. Adão representa aquele homem que ignora o projeto de Deus. Aquele homem que toma decisão por si próprio, sem a ajuda de Deus. E depois, o autor da segunda leitura apresenta também a figura de Jesus. O homem que escolheu viver a obediência à proposta de Deus. E obediência até as últimas consequências. As escolhas do primeiro homem, do Adão, geraram o egoísmo, o sofrimento, a morte. Agora, as escolhas de Jesus geraram vida. Jesus escolheu o caminho que nos proporciona vida. E quando a gente pede nas nossas orações que nós precisamos ser semelhante a Jesus, então nós também precisamos trilhar os caminhos da vida. E por fim a gente olha o nosso evangelho de hoje. O nosso evangelho de hoje, o capítulo 4 do evangelho de São Mateus. O Evangelho diz que Jesus, o Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo demônio. Não é assim que começa o nosso Evangelho de hoje? E fala até o tempo, 40 dias e 40 noites. Tem uma curiosidade interessante nesse Evangelho, que é o número 4. 4 na Bíblia é o número teológico. Não é um número cronológico. Porque os antigos acreditavam que o mundo e o homem eram formados a partir dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Terra, água, ar e fogo. E quando esse número 4 vem seguido de um número 0, significa os anos que levaram para formar uma nova geração. Portanto, 40 simboliza renovação. 40 simboliza purificação. E aí a gente olha o 40 na Bíblia. 40 anos que Israel caminhou pelo deserto. Depois dessa experiência saiu purificado. 40 dias do dilúvio. Depois dessa experiência o povo saiu purificado. 40 dias de Moisés na montanha. Então, gente, no imaginário judaico, 40 é o lugar, ou melhor, deserto é o lugar da prova, onde o povo experimentou por vários anos a tentação do abandono. No deserto também é o lugar da descoberta, é o lugar da experiência, é o lugar de experimentar a nossa pequenez, é o lugar de aprender a confiar na bondade e no amor de Deus. Quem de nós nunca passou por um deserto na sua vida? Momento em que nós achamos que o mundo está contra nós. Momento em que nós achamos que Deus nos abandonou. Que eu estou à deriva nesse grande oceano que se chama mundo. Sem que ninguém possa me ajudar. Mas depois dessa experiência, nós saímos purificados. Ninguém sai de uma experiência de deserto pior do que entrou. Porque o deserto nos ensina a confiar mais em Deus. Nos ensina a confiar na bondade de Deus.
E aí no deserto, diz o Evangelho, Jesus sofre 3 tentações. E nós podemos, a primeira tentação sugere que Jesus possa seguir o caminho da realização material. É uma tentação que nós conhecemos muito bem. Fazer dos bens materiais a prioridade da nossa vida. Transformar os bens materiais em algo que possa ser adorado. E aí Jesus vem dizer, não só de pão vive o homem. A prioridade é o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Depois a segunda tentação sugere que Jesus escolha o caminho do êxito pessoal, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares. E o diabo fala para Jesus, pula daí de cima. Se você é filho de Deus, os anjos de Deus vão vir te salvar, e teus pés não vão nem tocar lá embaixo. E Jesus vem dizer que os dons que Deus nos deu, não é para nossa satisfação pessoal, não é para a realização de projetos pessoais. Não tentar a Deus quer dizer não exigir de Deus sinais na nossa vida. Eu vou ser sincero, eu já pedi muitas vezes sinais para Deus na minha vida. Depois que eu comecei a meditar esse evangelho, eu percebi como eu sou egoísta. Ficar pedindo sinais para Deus na nossa vida. Deixa o barco ser conduzido. Deixa Deus ir remando junto com você e não peça sinais, não tente a Deus. E o milagre vai acontecer no tempo certo. Feliz aquele que espera, feliz aquele que confia. E aí nós temos a última tentação, que sugere que Jesus poderia ter escolhido o caminho do poder, o caminho do domínio. Curva diante de mim que eu te dou tudo isso. Aí Jesus vem dizer que só o Pai deve ser adorado. Caríssimos, essas 3 tentações que nós lemos hoje são faces de uma única tentação. A tentação de prescindir a Deus. A tentação de querer ser Deus nas horas difíceis da nossa vida. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando? Que essas tentações não passem na nossa vida e não nos conduzam a um afastamento de Deus. Que ao chegarmos ao final desse retiro de 40 dias, que nós tenhamos a alegria de olhar para trás e perceber quanta coisa eu pude mudar nesse retiro que a igreja me proporcionou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.